Iniciando, sejam todos bem-vindos. Mais uma quarta-feira estamos aqui no nosso estudo de Joana de Ângelos, o primeiro livro, né, da série psicológica. Nós estamos estudando Jesus e a Atualidade, já é o nosso segundo ano de estudos, né, nós passamos 2020 estudando parte do livro, e agora 2021 nessa continuidade. Nós estamos estudando o capítulo 12º. O plano de hoje não precisa ser necessariamente executado, porque se tiver muitas considerações, talvez a gente não cumpra, mas o plano, o projeto de hoje é que a gente termine o capítulo 12, Jesus e Responsabilidade. E para este fim, vamos fazer nossa oração, porque em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos elevar graças a Deus, elevar nosso pensamento ao Pai em gratidão e em pedido de auxílio, porque sem Ele nada somos, conectados com Ele, tudo podemos. Assim, eu gostaria de perguntar se alguém hoje tem a vontade de fazer a oração inicial. Posso fazer, André. Ai, que bom! Gratidão. Fica à vontade. A palavra é sua. Obrigado. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, na certeza de que já estamos conectados, não só pelas ondas da internet, mas pelas ondas do nosso pensamento, as nossas vibrações, o desejo sincero de aprendermos, de conhecermos um pouco mais para despertar em nós aquilo que já é verdade e está apenas adormecido. Agradecemos pela oportunidade de ter acesso a esse conteúdo tão rico que vem traduzir um pouquinho daquilo que o Mestre nos deixou e que vem nos servir de esclarecimento, de apoio durante os dias que seguem após o estudo. Então pedimos a Deus que nos abençoe, que nos abra a mente, amolecendo as barreiras, os bloqueios que temos do nosso ego, do nosso materialismo, que ainda existe em nós, que essas barreiras possam se desfazer à medida que nosso desejo sincero de despertar, de sermos melhores, se fortaleça. E sabemos que esse querer depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, possamos ser receptivos à voz do Mestre Jesus Cristo, que ecoa pela humanidade através do Evangelho, através de cada passagem de amor que nos foi deixada, que possamos nos preparar com cada aprendizado para sermos melhores instrumentos, começando por trabalhar em nós mesmos, e nessa paz, nessa consciência, que possamos ter a humildade para levar um pouquinho desse aprendizado para os nossos semelhantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, com essa linda oração, damos início aos nossos estudos. Então, nos preparemos para absorver aquilo que a mentora vai nos trazer. Boas reflexões para todos nós. Vou apresentar para vocês. Onde estamos? Então, hoje, 24 de fevereiro de 2021, esse capítulo 12º de Jesus e Responsabilidade, ele foi dividido pela mentora em 3 partes. A apresentação da questão, ou seja, a questão da responsabilidade. Aí ela nos apresentou que nós humanos, seres humanos encarnados, né, temos um mecanismo de fuga muito forte de responsabilidade que nos movimenta ou para um extremo do vitimismo, onde nos entendemos como vítima de um destino, ou de algo, ou de alguém, ou o outro extremo, que é o complexo de culpa.
E em todos esses extremos, como o caminho do meio é o melhor, sempre, e nesses extremos, então, estão registrados a nossa fuga da responsabilidade. O vitimismo, quando eu não me enxergo responsável pelo meu próprio destino. E o complexo de culpa, quando eu não me movimento na direção de mudar aquilo, não o que aconteceu, mas de enxergar diferente para fazer um futuro melhor, apesar do que aconteceu. Ou seja, me enxergar como aprendiz da vida, passível de erros, portanto, mas aprendendo com os erros. Então, ela vai dizer, ainda nessa apresentação da questão, que a responsabilidade, ela é uma consequência, ou é um dever, na verdade, né? É um dever da consciência que já está desperta. A segunda parte é a exemplificação do Cristo, mais especificamente. E aí, nós vamos ver que foi o que nós estudamos a semana passada, que Jesus, ele fez-se-nos responsável. Eu gostei disso que ela falou, vou chamar a atenção, que ela usa isso, fez-se-nos responsável. Olha só que interessante. Ele fez ser responsável, mas ele não se responsabilizou por tudo em relação a nós. Ele também nos colocou a responsabilidade. Então, ele se responsabilizou por nós como pastor de almas, mas também nos estimulou a tomar a responsabilidade sobre nossas próprias ações, quando ele dizia, vá e não peques mais. E aí, no finalzinho que a gente estudou, tem uma coisa que eu quero chamar de destaque, que ela vai continuar agora nessa parte 3, nos conselhos, é que o homem aqui, geral, né, a humanidade, ele comprasse nas próprias mazelas. Quer dizer, né, que muitas vezes nós não estamos felizes, não estamos em paz, não estamos bem, mas há algo que nos coloca numa situação de comodismo. Então, apesar de não estar bom, eu não quero mudar, porque eu tenho medo daquilo que eu desconheço. Então, eu fico no mesmo caminho, mesmo sabendo que esse caminho já está traçado e eu sei onde vai dar, por medo do novo, eu acabo não tentando algo novo que pode me levar à felicidade, né? Então, é isso. Então, muitas vezes, o homem tem essa questão ambígua, que ele parece conformar-se com as próprias mazelas. E não é isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar que nós somos responsáveis para ditar os nossos destinos, nós somos responsáveis por construir o reino de Deus dentro de nós, ou seja, de construir essa felicidade, essa paz interior, e está nas nossas mãos. Então, nós não podemos nos acomodar numa situação que não está boa, porque Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais. Basta nós nos apossarmos desse poder que está latente em nós. E aí, por fim, hoje nós adentramos na terceira parte, que são os conselhos da mentora. É claro que ela, nessa terceira parte, ainda vai nos falar um pouquinho sobre Jesus, para finalizar o que ela quer nos dizer, que é urgente que façamos. Então, vamos lá. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Então, a primeira coisa que tem destaque aqui é isso, que a responsabilidade liberta, porque muitas vezes nós imaginamos ao contrário, não é verdade? Depois vocês me falam, quando a gente for comentar. Parece que nós estamos presos a uma responsabilidade, não é assim? Uma ideia comum assim, mas não é verdade. Olha o que ela está dizendo. A responsabilidade liberta, porque quando eu ajo com responsabilidade, eu alço os planos superiores da vida, ou seja, eu cumpro o meu dever, e quando eu cumpro o meu dever, a minha consciência está tranquila. Por isso que a responsabilidade nos liberta, enquanto o contrário, a irresponsabilidade nos escraviza. De que maneira? Porque a irresponsabilidade
perante uma situação, perante alguém, perante a vida, ela vai nos amarrar, nos atrelar à reação daquela ação. Ou seja, ela nos escraviza, né? Eu só vou estar liberta quando eu... Lembra aquele ciclo, né? Do erro, o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, todo ato irresponsável de nossa parte vai ter todo esse ciclo. Portanto, eu não sou livre, porque eu estou atrelado à reação, ou seja, às consequências da minha ação. E aí, continuando. Enquanto ele se movimenta cultivando o morbo das paixões selvagens. Eu estou sem o livro aqui, mas esse ele tá estranho, né? Mas eu já entendi. É ele o indivíduo, né? Tá falando que a responsabilidade liberta o indivíduo. E o indivíduo, enquanto que ele se movimenta cultivando o morbo, né? Ou seja, as doenças das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesma, facultando que se lhe instalem doenças degenerativas e causticantes. Olha só aonde, que profundamente que Joana foi buscar. Está dizendo o seguinte, quando nós agimos de forma irresponsável, dando vazão às nossas paixões, né? Lembra que o que a gente tem que desenvolver é o amor, aquele amor desprendido, desinteressado, né? Ou seja, irrestrito. O amor tal como Jesus nos ensinou. Tudo que nos leva ao apego, à exacerbação, à posse, né? É uma paixão selvagem, ou seja, uma emoção que está muito mais ligada às faixas inferiores da criação do que à faixa superior, nos liga ao reino animal, que ainda estamos muito próximos, né, do reino animal. Então, enquanto que o indivíduo fica cultivando em si essas paixões essas paixões mais grosseiras, né, mais animais, vou chamar assim, o que vai acontecer? Nós vamos desajustando o nosso psiquismo, e a gente vê isso no nosso mundo atual, quanto desajuste emocional, explosões, raivas, né, loucuras, depressões. Então, vai se desajustando o nosso psiquismo, e aí, consequentemente, nós somos vítimas de quê? Não é de ninguém que nos fez mal, mas o mal que nos chega é consequência dessas paixões desenfreadas. Por isso que é urgente que a gente desenvolva essa inteligência emocional, que, no frigir dos ovos, o que estamos fazendo aqui quando conversamos toda quarta-feira é tentar isso. Como nós podemos botar freio nesses nossos desajustes emocionais, ou seja, agir inteligentemente do ponto de vista emocional, para que não sejamos vítimas dessas paixões desenfreadas, né? Por quê? O que vai acontecer esses desajustes psíquicos que são consequências de extravasar as nossas más tendências, as nossas paixões? Nós vamos desenvolver doenças. É isso, o nosso corpo responde. Então, não é só psiquicamente, nós temos as doenças psíquicas, mentais, mas nós temos as doenças também físicas. Tudo isso ligado com o quê? Com o desequilíbrio das nossas emoções. E se vocês forem parar para pensar, vocês devem ter, assim, muitos exemplos dessas situações próximos a vocês. Eu, no caso, tenho até muito exemplo de mim mesma, não precisa nem ser próxima, né, de mim mesma. Que a gente chama, né, das doenças psicossomáticas que a gente acaba desenvolvendo e outras que a gente não chama de psicossomática, mas que, na verdade, a medicina vem mostrando que está interligado a um câncer, um tumor, por exemplo. A renovação moral, então, é urgente, vocês concordam, né? Nós precisamos trabalhar essa renovação moral para agir com responsabilidade, com coragem, com amor, para que nós possamos nos reequilibrar. Então, a renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis. Porque, gente, a energia
dentro de nós, vamos dizer assim, é um circuito fechado. Então, não é que a gente não deve sentir a energia, ou não ter, não é represar, porque se a gente tem e represa, ela vai para algum lugar e, em geral, se transforma numa doença, no corpo ou na mente. Nós temos que canalizar, então é transmutar, é transformar. Por isso que a gente fala reforma íntima. Reforma é o quê? O que é reformar? O que é transformar? Mudar. Então não é extinguir em nós, mas transformar aquelas energias deletérias das paixões numa energia canalizada para uma forma saudável. Então, a renovação moral vai canalizar essas mesmas energias, só que mais sublimadas, de forma saudável, para favorecer, olha só, de forma favorável, preservando o ser para os comedimentos elevados a que se destina, ou seja, nós só podemos cumprir a nossa missão na vida, que é a evolução, quando nós temos condições de nos preservar, ou seja, de ter uma vida longa, saudável, passar por todas as experiências da vida e também o após a vida, né? Vida física, que eu estou querendo dizer, ou seja, no pós-túmulo, que nós possamos também ter equilíbrio para continuar avançando. Então, nós só vamos avançar se a gente tiver o quê? Estabilizados. E é isso que a inteligência emocional, o controle das emoções nos propiciam. E estudando, nós conseguimos entender um pouco como isso funciona. Eu vou dar um exemplo antes de ir para vocês, tá? Que está no Evangelho, para nos ajudar também. Vocês já ouviram falar da história do paralítico da piscina? Então, algumas pessoas falam paralítico da piscina, eu gosto desse, mas tem uma outra forma de conhecer essa história, que é o paralítico de Betesda. Então, eu vou contar para vocês por cima, assim, bem rapidamente, não vou entrar em detalhes, por conta do nosso tempo, mas quando Jesus estava subindo para Jerusalém, fala subir porque era alto mesmo, né? Então, ele estava indo para Jerusalém, ou seja, na subida, e aí ele passa por esse lugar, é uma piscina mesmo, é um tanque que tinha, num lugar que chamava Betesda, e tinha uma crença de que essas águas dessa piscina, desse poço, elas eram milagrosas. Então, quando acontecia um vento lá, eles viam quando as águas se movimentavam, eles mergulhavam, as pessoas mergulhavam nessa piscina, e aí eles acreditavam que curas poderiam acontecer. Só que era o primeiro que mergulhasse. Então, assim que as águas começassem a se movimentar, então as pessoas ficavam ali em volta da piscina esperando esse movimento. E aí, quando se movimentava, elas pulavam na piscina, né? E o primeiro que conseguisse entrar teria a cura. Bom, esse é o contexto lá da piscina de Betesda. E aí o que acontece? Jesus passando por lá, observando aquela situação, várias pessoas ali, porque vocês imaginam, né? Tinha como muita gente ali esperando, então tinha comércio, tinha as pessoas que esmolavam, enfim, muitas pessoas ali em volta, vocês podem ver pela imagem. E aí Jesus vê um paralítico no chão, ele esmolava ali, e aí Jesus faz a pergunta para ele, assim, queres ficar são? Ele responde assim, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Lembra que eu falei que tinha que ser o primeiro? Então, assim, ele está colocando uma desculpa. Jesus foi muito claro, muito enfático na pergunta, você quer ficar? Você quer sarar? Ao invés de dizer sim ou não, que ele responde. Ele coloca, assim, a culpa que ele não tem ninguém que leve, que alguém vai na frente dele, né? Ele bota um monte de impedimento. Se coloca na posição do paralítico. É Jesus te perguntando, você quer sarar? Você quer ficar são? Né? Aí a gente dá um monte de desculpa. Não, mas é que isso, é que aquilo, é que assim, é que assado, né? E aí Jesus diz assim para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele não precisou mergulhar no tanque, gente. Tá vendo? Jesus disse, ordenou para ele. Jesus, como via a alma, né? Vê até hoje a nossa alma, ele sabia
que aquele homem, depois de 38 anos de martírio, sendo paralítico, ele já tinha cumprido aí o seu, a sua, como é que eu posso dizer? Eu não queria dizer karma, não, mas tinha cumprido aí o que a doença tinha para ensinar para ele. E aí, um tempo depois, esse homem faz, ele sente as forças renovadas, ele levanta, anda, pega a cama dele e vai para o templo, porque era assim, quando você ficava curado, você ia lá no templo para fazer a sua oferta e ser registrado entre os homens úteis. E isso aconteceu num sábado. Inclusive, dizem, né, a gente consegue deduzir que essa cura foi uma das que propiciaram a prisão e a morte de Jesus, porque Jesus curou num sábado, e eles não admitiam que qualquer tipo de serviço fosse feito no sábado. E Jesus, um pouco depois, quando encontra ele no templo, ele diz assim: eis que já está são. Então, olha só, não precisou mergulhar, ele levantou, ele estava são. Aí Jesus fez o quê? Ajudou. Agora Jesus vai colocar o quê? A responsabilidade sobre ele. Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Isso está registrado, essa história, lá em João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Também eu quis trazer para vocês essa história sobre a responsabilidade que muitas vezes a gente se apraz nas nossas situações infelizes, e sobre ainda a piscina, né, o paralítico da piscina, lá na Amélia Franco, né, psicografado por Divaldo, tem um livrinho que chama Dias Venturosos. Porque nós vamos ter sobre o Evangelho, a Amélia Franco, gente, eu juntei o nome dos dois, Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo, que vai falar sobre passagens, em vários livrinhos, né, passagens sobre a vinda do Cristo, quando o Cristo esteve encarnado, né, coletâneas que ela fez no mundo espiritual sobre pessoas que conviveram com o Cristo. Aí no capítulo 15 desse livro, vai ter esse título, A Piscina de Betesda. E aí eu fiz um recorte aqui do que ela fala. Aquele era um lugar, a piscina, né, era um lugar sagrado para onde acorriam os enfermos desenganados, os pedintes ociosos. Alguns dos pacientes daquele lugar já tinham de tal modo se acomodado à sua situação que simplesmente ali ficavam para pedir esmolas, tá vendo? Acomodou-se a situação, infeliz, mas acomodou-se. Assim, era com aquele homem que há 38 anos estava paralítico. Todos os dias a sua cama era para ali conduzida. A terapia do amor o libertara da escravidão da paralisia, né? Porém, se fazia necessária a mudança moral para que o equilíbrio não lhe tornasse a faltar. Essa é a recomendação de Jesus, que ele assumisse a responsabilidade. Bem, gente, falei assim de uma vez, já deu exemplo, agora eu queria ouvir vocês. Se vocês concordam que muitas vezes nós nos comprazemos, nos acomodamos, mesmo que a situação não seja muito feliz. E essa chamada de atenção que Joana nos faz sobre a questão da gente assumir essa responsabilidade que as morbidades, ou seja, as doenças, elas são consequências de ações nossas. Basicamente é isso. Então eu queria convidar vocês a pensar na pergunta de Jesus. Jesus está diante de vocês agora dizendo assim: queres ficar são? O que vocês responderiam? André, Pois não, Eduardo. Concordo bastante com essa reflexão e eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer a todo tempo, né? Porque tem aquela frase que fala que muita gente encontra um problema para cada 10 problemas para cada solução.
e muita gente, né, que às vezes a gente traz para nós mesmos, porque a gente acaba se acomodando com a situação e em certo desequilíbrio, desespero, quando alguém tenta propor alguma solução, alguma saída, a gente tende a encontrar vários impedimentos, né? A gente tenta encontrar evidência de que aquilo não é possível, que aquilo é um martírio, que a gente tem que passar por aquilo. Se eu escolher a solução que eu estou enxergando, que alguém está me falando, eu vou perder muita coisa. Então a gente fica apegado àquela situação, como se a gente tivesse somente escassez, não vê a abundância de possibilidade, né? Aquilo que Jesus deixou, que a gente viver, que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, muitas vezes, a gente fica tão ali focado no problema, e mesmo que nos faça mal, parece que a gente ainda quer manter, por medo. Foi o que você comentou, né, da leitura no começo. Por medo do diferente, por medo pelo apego também, mas como eu vou deixar isso para trás? Essa pessoa é tão importante para mim, esse emprego, né? Então a gente quer a solução, a gente não quer, a gente quer que o problema seja resolvido, mas não que a gente tenha que resolver. Então é por isso que eu acredito que muitas vezes a gente passa por situações drásticas ali e tem que vir uma ação, né, de força superior para a gente poder reagir. É igual aquela metáfora que você já contou, aquela história da vaquinha, né? Da vaquinha que cai no precipício e a família, de repente, vai e começa a buscar outras formas, porque se dependesse de nós, muitas vezes, para desfazer da nossa muleta, daquilo que vai ajudando a gente a ir mancando, mas se não tiver quem nos tira a muleta, a gente fica ali arrastando como se fosse um coitadinho. E de forma muito inconsciente, né? A gente acha que, que é aquela história de vida que a gente tem que levar para frente. E enquanto Deus tem infinitas possibilidades, tem infinitos meios, pessoas que chegam até a gente, situações que se a gente tiver um pouquinho de paz, limpar a mente, a gente consegue enxergar com mais clareza. Exatamente. Esse é o convite, né? E é bom, apesar, a gente sabe de tudo isso que você está falando, não sabe? No fundo a gente sabe. Às vezes a gente precisa ouvir e ouvir de novo, e ouvir de novo, para a gente colocar em prática isso. Então eu acho que é todo dia mesmo. Queres ficar são? É falar quero sem o mais, né? Quero ficar são, mas... Quero, sem desculpas. Isso aí. A responsabilidade está aí. Quero. Então vamos lá. O que Jesus falou? Te curei, vá, não peques mais. Ou seja, não entre na sintonia. É essa a nossa responsabilidade. E quando ele fala também sobre não peques mais para que não te suceda mal pior, né? Acho que é um alerta muito grande para a gente, porque igual a gente está buscando conhecimento, está se recuperando de quedas que a gente já teve. Se a gente torna a repetir o erro, torna a cair, para se reerguer depois vai ser mais difícil ainda, né? Por conta da nossa moral também. Tipo, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E você sabe por que é mais difícil, Eduardo? Porque aí a gente já sabe. Que a gente às vezes cai por ignorância. É uma coisa. Aí nós vamos ter oportunidade de refazer e tal. Agora, quando a gente cai sabendo a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quem cobra é a consciência, né? Não é ninguém, não. Nós mesmos. Isso mesmo. Gente, mais alguém? Ou podemos continuar a leitura? Se alguém quiser falar, é bem-vindo. Se quiser, a gente continua. Não? Ok? Então tá bom. A gente continua a leitura, mas eu quero só chamar a atenção das doenças psicossomáticas que eu falei para vocês. Vocês já sentiram na pele, vocês já se pegaram tendo um exemplo de como as emoções desequilibradas nos causam uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor nas costas, olha lá, insônia. Se você parar para pensar, está relacionado. É só você ter uma queda emocional que alguma coisinha acontece. Gente, assim, quando a gente está muito desequilibrado, houve um momento aí, uns anos, que eu estava muito desequilibrada, não era pouco desequilibrada, era muito. Então, doía tudo e tudo acontecia, eu não sabia de onde vinha.
Aí eu fui passando por um processo, eu já contei para vocês que eu fui buscar várias terapias, enfim, teve processo espiritual, mas teve processo corporal também. Enfim, quando você começa a se equilibrar, aí que eu comecei a prestar atenção. Uma dor, uma coisinha que aparecia, eu comecei a ligar. Então, hoje, aparece uma dor, eu já pergunto assim, o que aconteceu? Às vezes, uma dor de cabeça, eu já fico brava, fico assim, tô com dor de cabeça. O que será que aconteceu? O que será que eu fiz? Então, você fica um pouco mais atento, entende? Eu tenho não. De vez em quando aparece, não tenho mais. Labirintite. Mas eu sei exatamente, dependendo da coisa que acontece, que vai dar labirintite. Deu para entender? Então, assim, você prestando atenção, você começa a fazer relações e aparece. E não é no outro. Meu convite não é você olhar para o outro, o outro teve isso porque ele é assim, assim, assim. Não. É nós, né? E que em mim eu já consigo identificar de certas perturbações orgânicas que são decorrentes dessas situações emocionais descompassadas. Por isso, a necessidade que nós temos de estudar para conscientizar, para que a gente tenha uma inteligência emocional melhor, né? Para a gente poder seguir nossa trajetória. Certo, gente? Então vamos, eu achei que esse assunto ia dar pano para manga, não deu, então vamos continuar. Depois que a gente viu, por que eu achei que ia dar, né? Porque a gente tem que se colocar na posição do paralítico da piscina, né? Tá bom? Então pensem aí. Continuando com Joana. A humanidade sobrevive, olha só como é forte isso. A humanidade sobrevive graças aos homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Gente, presta atenção nisso. A nossa sociedade, a nossa humanidade, a Terra tal como ela acaba sendo dependente dos grandes homens responsáveis. Porque vocês imaginam se encarnados, né, ao longo desse tempo, a gente só tivesse homens irresponsáveis. Vocês fazem ideia de como seria isso aqui? Se a gente acha que tá ruim, vocês imaginam se não tivesse os grandes homens responsáveis, homens que eu tô querendo falar, homens / mulheres, né? Que passaram por aqui. Então é isso que Joana está afirmando, que nós estamos nessa condição, não é pelo nosso próprio mérito, mas por mérito daqueles que vieram para cá, esses homens responsáveis que encarnaram-se aqui para nos deixar um legado. E a gente pode pensar nos grandes missionários aí, quantas lições eles nos deixaram. Eles se destacam, os homens responsáveis, pela grandeza das suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. E o grande ícone, quem é que nós estamos falando aqui? Jesus o Cristo. Mas teve outros, os primeiros cristãos, muitos outros agora mais atuais. Então, como é que os homens responsáveis, nesse sentido, eles aparecem? Porque eles sacrificam o pessoal. Olha lá, combate nele o orgulho e o egoísmo. Eles doam-se para o coletivo, para o bem comum. Então vamos lá para Jesus de novo, né? A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen, ou seja, os leprosos, que a Bíblia fala, né? E aos obsediados, após a recuperação de cada um deles, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros, tá vendo? Então, assim, depois da cura que Jesus chamava eles a responsabilidade. Eles deveriam agir com ética, lembra que a gente falou sobre isso, né? A ética, os meus valores internos. E os deveres espirituais para com você mesmo, para com o próximo e para com Deus. Então, quando você traz isso,
né, essa mudança desses valores éticos e assume a responsabilidade do seu dever espiritual, era o convite para Jesus, para que eles não voltassem aos erros, porque aí você não vai voltar nos velhos erros. Agora, se você não age com responsabilidade, o que vai acontecer? Não adiantaria nada a cura que Jesus fez, porque você voltaria a ter os mesmos males. Um exemplo disso que eu trouxe aí na imagem é aquela história da cura dos 10 leprosos. Jesus ia passando, né, na divisa ali entre a Galiléia e Samaria, e os leprosos ao longe, porque eles eram proibidos de se aproximar, até tinha um lugar que chamava Vale dos Leprosos, vocês devem saber. Eles, sabendo que Jesus ia passar, eles não se aproximaram, mas eles de longe gritaram para que Jesus os curasse. Jesus de longe, Jesus fez essa cura sem nem tocar neles. De longe, Jesus disse que queria que eles ficassem curados. O que eles fazem é essa segunda imagem. Se vocês perceberem, você vai ter dos 10 leprosos ali que imploraram a cura, todos os 10, naquele momento, ficaram curados. Foi uma cura imediata. 9 viraram as costas, ó, e estão indo para a cidade. Por quê? Porque eles ficavam isolados por conta da lepra. Se eles estavam curados, eles podiam se apresentar ao templo, iam ser purificados e poderiam voltar à sociedade. 9 ficaram muito, 10 ficaram muito contentes, né? 9 se viraram para a cidade, já foram cuidar dos seus interesses. Apenas um voltou. E esse um, gente, era samaritano, viu? Só para fazer um adendo aqui, justamente os samaritanos que eram tão desprezados pelos judeus. Então, na doença, olha lá os leprosos, judeus e samaritanos ficam juntos, mas na saúde, o único que voltou e agradeceu a Jesus foi o samaritano. Diz, né, nos livros psicografados sobre essa história da cura dos leprosos, que esse leproso agradecido, esse que voltou, o samaritano, ele de fato foi curado e se renovou espiritualmente. Os outros 9, que Jesus pergunta, eram 10 porque só um voltou, os outros 9 ficaram por um tempo, eles curaram, mas eles voltaram aos velhos erros e eles voltaram a ter a doença. Não sei se vocês sabiam, mas é isso. Pronto. E aí, o que vocês acharam aí dessa Jesus chamava a gente à responsabilidade. Então Jesus fez milagres? Fez. Jesus faz milagres, gente, até hoje? Faz. Mas a permanência do milagre, ou seja, da saúde em nós, depende de Jesus? Não. Depende de quem? De mim. Que é isso que Jesus está ensinando, né? Ele pode dar o start, ele pode nos ajudar. Ele, o Pai, a espiritualidade. Mas quem vai manter o nosso bem-estar somos nós. É igual, eu queria contar, o Fernando, é o Fernando que está levantando a mão, Fernando? Pode Isso. falar. Se deixar, se vocês não me interromper, pode abrir a câmera e falar, eu vou falando. Você sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Não, sem problema. Eu lembrei que, não sei se foi no nosso estudo, né, que a gente é tanta informação, mas você tem que realmente dar esse start. Mas eu vejo também, assim, que o plano espiritual espera você. Se, porventura, você não dá esse start, eles têm uma procuração para startar, né? Eu vejo muito, assim, situações que as pessoas, eu já passei por isso, a sua vida vira um Deus nos acuda. E depois tem uma calmaria, né? Aí, nesse ponto que as pessoas muitas vezes relaxam, né? Então, eu vi, não sei se foi aqui ou em algum lugar, que falaram exatamente isso, para mim fez muito sentido. É nessa calmaria
que aí é justamente a oportunidade que é dada para que você se aperfeiçoe, para que você pense no ocorrido, né? Para que numa próxima você então esteja, vamos dizer, você estudou para aquilo não te pegue mais de surpresa, ou que não seja tão terrível, né, o que vem acontecer, você consiga fazer de um modo mais suave, né? Então eu vejo muito disso dessas histórias, né? A questão que nem da parábola dos talentos, né? Então é te dado, vê o que você vai fazer com isso, né? Porque se você depois também não fizer nada, a gente vai colocar uma pimentinha aí para que você comece a se coçar, né? Porque eu, pelo menos na minha vida, eu já passei várias dessas daí, acho que vou passar ainda mais. Mas é justamente isso, a gente se acomoda, fica ali naquele, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Vamos tocando, né? Aí daqui a pouquinho vem a cacetada, aí você tem que se mexer. E você se mexe, e a coisa flui, né? Você começa a ter novas estradas, novas experiências. E realmente, se você está com ele no pensamento, você passa por todas essas adversidades, né? Mas é bem aquilo, se não vai por bem, vai por mal, queridão. Então, usa, né, o espaço que você tem, né, para se aperfeiçoar, porque a vida aqui na Terra, nessa daqui nossa, não é parquinho de diversão, não. Aqui a gente veio para justamente isso, né? A gente passar por experiências e ir crescendo com elas. Exatamente, a gente veio para ser provado, né? E a doutrina espírita nos ensina que nós temos que aproveitar essa oportunidade, né? Que nós muitas vezes pedimos tudo isso. Olha só que coisa, né? A gente pede e depois a gente reclama. Lá no livro, eu acho que é Missionários da Luz ou Mensageiros, não acho que é Mensageiros. O André Luiz conta, nunca é demais a gente lembrar, que André Luiz conta que tem uma situação lá que eles chamam de passe de 10ª vez. Que assim, a pessoa chegava toda desequilibrada para o passe e eles faziam uma limpeza completa, tirava as energias completinho, até a 10ª vez. Mas depois, ou seja, você tinha um tempo ali para se reequilibrar, igual você está aí, né, Fernando? Você tem ajuda, nós vamos te ajudar, olha e tal. Aí a pessoa saía bem e depois a vida dela, fora da casa espírita, era normal, ela a pessoa era irritada, ela não se transformava em nada. Então ela ia para o passe, porque quando ela tomava o passe, ela ficava melhor. Porque os espíritos tiravam, né? E quando foi da 10ª vez que o André Luiz presenciou, eles falaram assim, olha, nós vamos aliviar, mas nós vamos tirar tudo não, porque ele precisa ter a ciência de que tudo isso que ele faz, essas raivas, ele procurava briga com as pessoas, conflito à toa, sabe? A história era essa, vocês leem lá. Você era uma pessoa muito assim que, sabe assim? Tudo não levava desaforo para casa, enfim. E aí ele tinha que ficar, por quê? Porque ele tinha que ter a responsabilidade de ter a reação daquelas ações dele para que ele aprendesse. Então eles não podiam tirar tudo mais, aí eles não tiravam. Ele recebia Era o passe. combustível, né? Era aquela faísca, né, que precisava. Porque é exatamente isso que a gente vê muito em casa espírita, né, assim, a pessoa vai lá, eu vim tomar um passe, uma pressa desgraçada para tomar um passe e tudo mais, né? Toma um passe, chega na outra semana, eu vim tomar um passe, eu vim tomar um passe. E você, lógico, começa a pegar liberdade com a pessoa, você começa a saber do que é, mas você nota que, assim, é tudo igual. Tudo igual. Não vai ter resposta diferente porque está fazendo sempre a mesma coisa. Ela só quer ser aliviada, né? Então assim, é ótimo, você vai lá, né? Aquele assim, eu venho aqui, eu me sinto tão bem. Lógico que sente-se bem. Ela não procura nem entender o porquê que ela tem que ir numa casa espírita, né? Qual a responsabilidade dela em ir numa casa espírita? Porque as pessoas muitas vezes pensam assim, vou lá, tomo meu passe, beleza. Só que assim, os espíritos precisam da nossa energia. Todos estão ali, porque se nem sozinho não vai adiantar nada.
né? A gente precisa. Não, mas aí vem aquela coisa, né? Ah, eu vou lá, tomo um passe, eu saio tão bem. Lógico, todo aquele ambiente foi montado para que você se sinta melhor, mas é justamente a faísca para que você entenda e a Para que você partir se dali, faça melhor, né? Só que a exato, pessoa não aí entende. muda, né? Quer dizer, é aquela coisa, tudo que você fez te trouxe até aqui, tá bom? Não tanto que você está indo na casa espírita, né? Acho que 99% das pessoas procuram porque não é porque, né? Ai, deixa eu ir lá ajudar alguém. Não, deixa eu me ajudar, eu estou passando por um problema. Mas é isso mesmo, né? E por isso que a gente tem que agradecer justamente essas pessoas que se dedicaram, né? Porque a gente está hoje numa condição, justamente, lá no passado tiveram, né, como disse aqui na leitura, pessoas que se dedicaram e trouxeram todos esses conhecimentos, exemplos para a gente. Mas a pessoa fica, é o que você falou, tá ruim, eu sei, é a mesma coisa você pegar um livro que você já leu, ou um filme que você já assistiu. Você sabe da história, você sabe do final, né? E você não faz nada para mudar. É aquela coisa. E a nossa vida é exatamente isso. Então, se você não fizer nada diferente, o resultado vai ser o mesmo. Então, está na nossa responsabilidade fazer o diferente, né? Isso que Joana está nos convidando a fazer aqui, né? E não é Concorda? fácil. É, assim, a gente fala, estamos falando aqui, lógico, mas é difícil. Mas tudo tem que ter um início, né? Você não precisa fazer uma maratona, mas dá aí seus passinhos. Eu acho que se você fizer aquela responsabilidade que você possa cumprir, já está bom. Aí é somatizando, né? Da mesma coisa que você vai somatizar e pode gerar uma grande doença, somatizando coisas boas também vai virar um bocadão bom. Exatamente. Muito boas energias. Que é isso, mas Jesus, Fernando, nunca nos disse que seria fácil. Nunca, em nenhuma passagem ele disse que seria fácil. Que ele disse: Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Por quê? Ele fala sempre que eu vou carregar o fardo de vocês? Ele fala isso? Eu vos aliviarei, quer dizer, com ele o fardo fica mais leve de carregar, mas nós ainda temos o fardo para carregar. Jesus nunca disse que ele ia carregar para nós, né? Concorda? Não Sim, é fácil, exatamente, mas da é mesma possível. forma que não é ele que cura, né? Não sou eu que Uhum. curo. A tua fé é você que cura, né? Eu dou uma força aqui para que justamente se incentive com isso, né? Eu dou exemplo, mostro para vocês que é possível, né? Mas tudo é para a gente. O Espiritismo eu acho fantástico porque é justamente, ele é uma peneira, né? Ali cai todo mundo, de todos os credos, todas as pessoas, raças e tudo mais. E aí peneira justamente esse filtro é exatamente isso. Agora é com você, meu amigão. Não tem milagre. É com você, tá? Você pode vir na casa espírita, nós vamos rezar por você, né? Porque um copo d'água e prece a gente não nega para ninguém. Mas você precisa fazer sua parte. Se não fizer, não vai adiantar nada. E é isso que separa o joio do trigo. Porque tem aquelas pessoas que se acomodam, né? Que fica ali e fala, eu vou lá, tomo um passe, dou uma melhorada na outra semana, administro esse tempo, né? Aí depois volta a piorar, eu vou lá, recebo um outro, demora mais 2 semanas e se acomoda, né? Então, eu gosto do espiritismo por isso. Você tem que correr atrás. É você com você mesmo. É igual aquela metáfora, né? Você está com dor de cabeça, você vai lá e toma analgésico. Mas você não se pergunta por que a cabeça está doendo. O analgésico não vai curar a sua cabeça, ela só vai fazer o quê? Aliviar a dor. Aí depois que passar um tempo, do analgésico, a dor continua. Então você não vai na causa, né? E Você a casa espírita nos dá, ou a doutrina espírita, não a casa. A doutrina espírita nos dá essa consciência, e é isso que Joana está trazendo, que Jesus já falava isso para nós. Não é uma invenção da doutrina espírita essa responsabilidade, mas Jesus nos diz que nós somos responsáveis. Gente, olha, eu vou passar 10 minutinhos, mas dá para terminar.
Vou ler aqui os conselhos da mentora, tá? Rapidamente. O que Joana vai nos dizer? Nesse momento, quando necessitas dele, olha, gente, é para nós agora. Será que nós precisamos de Jesus agora na nossa vida? Ah, se precisamos. Então, neste momento, quando necessitas dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. Olha só? Então, é a ação. É atuação de forma correta, o que é o certo e o que é errado. Por isso que ela falou primeiro de dever, não é isso? De ética. Então, o certo e o errado é de acordo com a tua consciência, tá? Não é de acordo com os ditames do que está fora, mas dos ditames do que está dentro. Então, passa a agir corretamente, ou seja, com responsabilidade. A tua consciência já está desperta. Faça isso. Reformula os teus conceitos sobre a vida. Segundo conselho, a ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Será que nós fazemos isso, gente? Ah, mas eu estou assim, ó o paralítico da piscina. Jesus pergunta, você quer ficar são? Que ele fala, não, porque não tem ninguém que me leve, porque alguém pula primeiro na piscina, ou seja, a culpa não é dele, a culpa é de quem? É do outro que não faz. Não, a ninguém transfiras a causa dos teus insucessos, porque é só a você que cabe essa responsabilidade. Terceiro, dá-te conta deles, dos insucessos. Ou seja, analisa o que deu errado, por que esse caminho deu certo. Depois que você analisou, você vai recomeçar a ação transformadora. Então, analisa o que não deu certo, não é paralisar na culpa, mas olhar para o erro, aprender com ele e falar o que eu vou fazer diferente para que o resultado da próxima vez seja bem melhor. E quarto conselho, mesmo que não o queiras, será sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. A lei de ação e reação. Então, você querendo ou você não querendo, você é responsável. Então, você colherá conforme semeares, porque muitas vezes nós semeamos espinhos e queremos colher flores. Se nós estamos passando pela vida semeando espinhos, nós vamos ter um caminho repleto de espinhos. Agora, se eu estou pisando em espinhos, mas eu quero, no futuro, passar por um caminho cheio de flores, o que eu tenho que fazer? Começar a semear flores desde agora, mesmo com os pés machucados, mesmo chorando de dor. Semeia flores, porque no futuro o seu caminho será florido. Gente, a Joaninha minha sumiu aqui, vocês viram, né? Virou espírito a minha Joaninha. Eu gosto tanto dela, mas enfim, sumiu. Mas é a Joaninha falando aí onde está esse branco, né? A Joana está dizendo, para finalizar, assume, portanto, teu compromisso com o mestre e permanecerá saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Então, quando você assume o compromisso que você fez com Jesus, você vai continuar saudável do ponto de vista interior, porque você vai estar inteiro cumprindo os seus deveres com a responsabilidade que te cabe na tua evolução particular e na evolução do planeta. É isso, gente. Concordam com Joana? 100%. Né? Então, ela puxa a nossa orelha, como sempre. Eu sempre fico assim. Quando chega no final. Mas é isso. Pra gente... Então, ela tá sendo muito enfática. Que não dá mais pra gente ter atitude infantil. Ah, isso não é culpa minha. Ah, não dá mais. Nós estamos sendo chamados à responsabilidade. Responsabilidade perante nós, perante os outros, perante a vida. Certo?
reflexão da semana. Você ia falar, Eduardo, alguma coisa? Não. Eu ia comentar sobre Pode falar. última fala, acho que é muito forte, né? Porque ela fala para a gente assumir o compromisso com o mestre e a gente permanecerá saudável. Então, acho que isso diz muito, né? Por mais que a gente tenha esse dilema de estar no desconforto, mas estar acomodado, quem não quer ficar saudável, né? Saudável da mente, dos sentimentos, e tá leve, né? Porque não basta a gente estar bem só no momento do passe, no momento da oração, quando tá no estudo na casa espírita, ou sob o efeito do analgésico. A gente quer estar bem o tempo todo. Então, quando a gente está com esse momento, com esses segundos e esses minutos de consciência, a gente já deve fazer essa reflexão para se perdurar com a nossa atitude, porque a gente fazer o mal para o outro ainda vai reagir para se defender. Agora, a gente fazer o mal para a gente mesmo, se nós não reagirmos, não tem Cristo que salva, né? Exatamente, porque o Cristo não salva, né, Eduardo? Ele ajuda. Ajuda. Mas não salva. Dependendo de quem ouvir isso, se for de outras religiões, acho que a gente está fazendo uma heresia, né? Mas é o meu pensamento. Cristo não salva, gente. Isso é uma história que, se fosse isso, a gente já estava, né? Ele pegava a gente e levava. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse que a tua fé te curou, vai, não peques mais, né? Então, ele não está salvando. Acho que Deus tem um pouquinho de poder para já fazer a coisa perfeita, né? Se fosse assim. Não precisa fazer pra gente. Né? O propósito é esse. Exatamente. E aí, gente, para a gente encerrar muito bem, encerramos, olha só, capítulo. Aí, para março, temos um novo capítulo. Depois eu vou perguntar para o seu Márcio qual é o novo capítulo, porque eu sei que ele já sabe. A reflexão da semana. Você já consegue assumir a sua responsabilidade na vida presente? Ai, gente, tá vendo? Não é na vida futura. Você já consegue ter desperto e assumir a responsabilidade agora? Foi essa a nossa reflexão, né? E eu fiquei pensando essa semana. Eu acho que em algumas coisas sim, e outras coisas não. Eu cheguei a essa conclusão. Tem coisa que eu acho que ainda eu me evado, sabe? Então, assim, eu acho que a responsabilidade mesmo. A questão da saúde, eu acho que eu já consegui fazer isso. Eu estava comentando com vocês sobre a minha saúde, o meu bem-estar físico. Eu já consigo entender que quando eu não estou bem, a culpa é minha mesmo, né? Ou quando eu estou bem, a culpa é minha. Isso eu já consigo. Mas tem algumas situações, assim, que eu acho que eu ainda transfiro a responsabilidade, sabe? Algumas situações da vida, eu já comentei com vocês, eu não vou entrar, não, porque eu não quero entrar em discussão. Só vou pintar assim. Por exemplo, às vezes acontece uma coisa que uma pessoa faz. Aí eu já falo, não, mas é ela, entendeu? Eu já não consigo trazer para mim o que eu poderia fazer diferente, sabe? Então, eu não lido muito bem. A questão da situação, sei lá, do país, às vezes eu fico meio revoltada. Porque os governantes, então eu acho que é uma transferência de responsabilidade, que não são os governantes. Nós elegemos eles, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ainda eu tô tendo que caminhar. Ainda tem uma estrada, assim, longa para eu caminhar nesse assumir a responsabilidade. Essa foi minha reflexão da semana. Que em alguns pontos, sim, isso é bom, mas alguns pontos que eu acho que eu preciso melhorar. E vocês? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a reflexão? Eu acho que todo mundo, né, Andréia? Nem tudo, ninguém consegue 100%, né? Um pouco, né? É como você falou, nós estamos longe ainda de aceitar tudo e ser perfeito, né?
Mas eu acho que pensar, né, Eliana, é legal, assim, por mais a gente saber que não tem, eu gostei de pontuar, sabe? Ó, tem que melhorar aqui, sabe? Eu gostei da reflexão, porque eu acho que me ajudou a dar um caminho, assim, onde é que eu posso atacar para melhorar, enfim. É legal que isso daí, né, já é até um puxão de orelha para a gente, porque isso é um dos temas que a gente colocou até lá no centro, porque virou muleta de todo mundo, né? Ah, como nós estamos nesse mundo, nós somos imperfeitos, então eu não sou obrigado a saber tudo ainda, né? Lógico que você não é obrigado a saber tudo, mas pelo menos pare para pensar no que você... Tá, e então me fala assim, já que você não é perfeitão, o que você mudou? Me dê um exemplo que você mudou. Aí a pessoa tem que se virar, pelo menos para responder uma, porque senão a gente cai também nisso daqui. Ah, sabe, nós já estamos aqui, porque exatamente o que você falou, eu estava pensando, 100% ninguém vai conseguir, né? Mas aí a Andrea parece que leu o pensamento e respondeu, falou, 100% ninguém, mas eu fiz questão de pontuar. E é isso que eu acho gozado. As pessoas muitas vezes, então, empurra com a barriga. Ah, eu não sou imperfeito, né? Então, como eu sou imperfeito, é por conta da imperfeição. Sim, mas eu quero saber, alguma coisa de bom você deve ter mudado, você deve ter feito alguma coisa, né? É forçar a gente a isso. Mas o que eu quis dizer é assim, como nos estudos, André, todos nós estamos melhorando dia a dia. E é como você falou, a gente vai pontuando, vai vendo as nossas imperfeições e tentamos nos melhorar. Eu sempre estou falando, graças a Deus, nossa, eu mudei muito. É porque a gente vai praticando o que aprendeu, né? Vai vendo onde que tem que melhorar. Eu, por exemplo, né? Sim, certeza, mas assim, eu acho que a gente colocar isso, assim, na mente, muito claro, é muito importante, sabe? Muito importante. Porque, assim, o que é que eu estou fazendo, o que eu não faço mais, o que eu preciso fazer, né? Eu acho que esse é o convite da época atual. Esse é o despertar de consciência, sabe, gente? Então, por exemplo, não sou 100%, né, Eliana? Igual você falou. Tá bom, mas você é quanto? 90? 50? 30? 20? 10? Entendeu? Eu não estou falando para você responder, não. Eu estou provocando vocês, para vocês pensarem. Então, não sei, usando a fala do Fernando. Então, tá bom, mas é muito genérico, eu não sou 100%. Então, eu sou quanto? E não é para o outro, é para mim. Eu tô 10, então minha meta nessa encarnação é ir para 15, é para 20, enfim, vamos pontuar isso, vamos ver o que é. Como é que nós estamos? É um exame de consciência. Esse é o convite de Joana. Joana nos provoca isso. Vocês já perceberam isso? Ela nos provoca. Ela nos diz, olha, veja o que você está fazendo. Veja que você está se comprazendo na doença. Gente, ela é dura. Eu acho ela muito dura. Mas, enfim, a gente necessita, a gente precisa dessa professora dura. Por quê? Porque a gente já teve muita gente que passou a mãozinha na nossa cabeça. Tadinho de você, tudo bem. Joana não faz isso, já percebeu? Por isso que eu gosto dela, acho que eu também sou assim, um pouco dura, sabe? Mas assim, é bom porque ela nos dá esse chacoalhão. Certo, gente? Só não acorda quem não quer, né? É. Eu vi uma frase aqui agora, pesquisei na internet, que eu tava pensando aqui, né? Aquilo que a gente não mensura, aí tá aqui. Aquilo que não se mede, não se gerencia. E também não se melhora, né? Então, é interessante essa reflexão que vocês fizeram agora, porque se a gente não tiver esse diagnóstico inicial, e eu pensei, até tive uma ideia, pelo menos para mim, se foi interessante, vocês acharam interessante também, todo novo capítulo a gente pegar, peraí, que responsabilidade me remete? Então, será que eu estou sendo responsável? Pontuar, né? Porque senão a gente acaba desperdiçando ali a oportunidade de ver um grande salto evolutivo que a gente está dando, de melhoras até o fim do capítulo, ao fim do quarto ou quinto encontro, ou também de sair igual ou pior do que começou, né? Porque a gente não está mensurando, então
tanta coisa que acontece, se a gente não mensura, eu vou ser injusto comigo falando que eu não melhorei coisa nenhuma, ou eu vou ser desinformado. Então, se a gente começa a mensurar, tirar uma foto inicial e uma foto final, durante um determinado período, a gente já começa a ver alguns passos ali, começa a se motivar mais e a se policiar também. Tá valendo a pena eu dedicar algumas horas de estudo, algumas horas mais de estudo complementar, né? Então, acho que a gente merece isso, porque a gente está acostumado a dar relatório para os outros, né? Falar, quando tem alguém cobrando, eu tenho meu relatório, dou um feedback. Agora, quando é para a gente, fica nessa coisa toda e a gente acaba sendo injusto com a gente mesmo. Ideia legal. Eu não sei se eu entendi. Aí depois, Eduardo, a gente conversa por áudio para eu entender e ver como é que a gente consegue. Eu comprei a ideia, eu achei bacana. Beleza. Aí, a gente, para entender como é que a gente faria isso, tá? Tá, joia. Aí é bom, ó, o Ronaldo já me ajuda na reflexão, aí vai ter o Eduardo que vai dar mais uma pontadinha, outra coisa. Esse estudo tá ficando muito bom. Gente, então, é isso, né, por hoje. Eu acho que pela semana valeu. Eu acho que foi legal esse novo capítulo. Eu gostei. O que vocês acham? Vocês gostaram? Eu gostei muito, sabe? Desse fechamento. Então, fechamos o 12º. Márcio, qual é o próximo? A próxima é ótima. Jesus é? Revolução. Olha só, gente, esse capítulo promete. Se preparem. Vai ser uma revolução na nossa vida, não vai? Tomara. Né? Obrigada, Márcia. Tá vendo que bom? Fiquei até mais alegre de ouvir sua voz. Estava muito quietinho hoje. Mas eu sei que você é assim, a gente vai conhecendo as pessoas. Entendi que ele quer ficar quietinho, então pode ficar. Mas no finalzinho, ó, deu o ar da graça. Certo? Então, gente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, com muita alegria. Porque, assim, a gente entra, eu vou falar por mim, eu estou muito feliz no final desse estudo, assim, estou muito feliz por ter acabado esse capítulo, por ter tido essas reflexões, então eu não estou triste por ter chegado à conclusão que tem umas coisas sobre responsabilidade que eu preciso melhorar, não, eu estou feliz que com Jesus eu vou conseguir avançar. Se eu tivesse que pontuar, eu estou nos 30%, então eu acho que Jesus está me ajudando e muito a conseguir chegar nos 40, quem sabe na próxima encarnação nos 50, e assim nós vamos caminhando. Então, isso me deixa feliz, já encaminhando para a oração, em agradecimento a Deus, porque Deus me dá essa oportunidade de estar aqui, agora, com vocês, tendo essa oportunidade ímpar de fazer essas reflexões que a nobre mentora nos propiciou. Nós estamos nos preparando para a nova terra, para um novo dia, momentos mais felizes. Então, rendemos graças ao Senhor por tudo que temos, a Jesus por ter se dignado a vir aqui e nos dar exemplos e que hoje nós possamos entender o que ele quis nos dizer. Então, eu só posso dizer, muito obrigada, Pai, pela vida, pela oportunidade, pelos amigos, pela família, pelo planeta Terra, pela essa abençoada escola que nos dá lições. Muito obrigada por esse estudo, muito obrigada por essas pessoas que comungam comigo com esse desejo de melhorar, de saber, de aprender. Que vocês possam ter uma ótima semana, que a espiritualidade amiga os oriente, os inspire para ações no bem, que vocês possam receber essa vibração de motivação, de saúde, de conforto, de paz. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana a todos vocês. Nos encontramos no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, a semana que vem. Beijos. Tchau, beijo. Tchau a todos. Boa semana. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.